Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus bondoso. Perdoa os nossos pecados, nos aceita como teus filhos e tuas filhas. Cuida de nós e nos abençoa. Esteja agora conosco quando vamos meditar na tua santa palavra. Abra o nosso coração e nossa mente, para que possamos ouvir a Tua Palavra, possamos entendê-la, possamos crer nela e viver de acordo com ela diz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Jeremias, capítulo 8, versículos 4 a 7, que diz assim: O Senhor Deus me mandou dizer ao seu povo: quando alguém cai, será que não se levanta? Quando alguém erra o caminho, não torna a voltar? Meu povo, por que é que vocês viraram as costas para mim? Por que estão sempre se afastando de mim? Vocês se agarram aos seus erros e não querem voltar para mim. Eu escutei com atenção, mas vocês não falaram a verdade. Ninguém ficou triste por causa da sua maldade. Ninguém perguntou: o que foi que eu fiz de errado? Cada um continua seguindo o seu próprio caminho, como um cavalo que corre depressa para a batalha. Até as rolas, garças e andorinhas sabem quando é tempo de voar para outras terras. As cegonhas sabem quando é tempo de voltar. Mas você, meu povo, não segue as leis que eu lhe dei. Estimado irmão e irmã, ninguém é perfeito. Todos nós somos pecadores e por isso cometemos muitos erros. Vários erros poderiam ser evitados, sim, mas outros acontecem porque fazem parte dessa nossa realidade. O povo de Deus também cometeu muitos erros e pecados. O que Deus quer do seu povo é arrependimento e vontade de fazer a vontade de Deus em sua vida. É por isso que Deus diz através do profeta Jeremias hoje: quando alguém cai, será que não levanta? Quando alguém erra o caminho, não torna a voltar? O problema aqui no texto e nos dias de hoje é quando a pessoa, e especialmente o cristão, está vivendo em pecado, não se arrepende e continua no seu mau caminho. É a falta de arrependimento sincero e verdadeiro que traz o castigo e o inferno para a pessoa. Deus diz hoje: meu povo, por que vocês viraram as costas para mim? Por que estão sempre se afastando de mim? Vocês se agarram aos seus erros e não querem voltar para mim. Lembra, estimado irmão e irmã, quando Jesus às portas de Jerusalém, chorando, diz que ele queria cuidar do seu povo como a galinha cuida dos seus pintinhos debaixo das suas asas, mas eles não quiseram. Assim está Deus fazendo através do profeta Jeremias. Deus ama profundamente o seu povo e quer que o seu povo volte para Ele em arrependimento e fé. Deus sabe de todos os erros que o seu povo cometeu, mas Deus quer o seu povo de volta e Ele promete que vai perdoá-los e vai abençoá-los novamente. Deus não consegue entender o ser humano. Deus é o Deus de amor, de bondade e de fidelidade. Ele é verdadeiro, Ele é o Senhor de tudo e Ele é um Deus de amor. Mas o ser humano prefere trocar o Deus verdadeiro por outros deuses, inventados por ele mesmo, totalmente falsos e sem sentido. Deus diz que até os animais tem sabedoria para saber quando ir para um lugar e quando ir para outro, mas o ser humano não consegue andar no caminho certo da palavra de Deus, vive pecando e fazendo maldades. A consequência de todo o mal que o ser humano faz é sofrimento, desgraça e morte. Deus continua de braços abertos diariamente,
esperando o seu povo voltar para ele poder cuidar do seu povo, protegê-lo, ampará-lo e abençoá-lo. Mas a conclusão de Deus é a seguinte: meu povo, por que é que vocês viram as costas para mim? Por que estão sempre se afastando de mim? Vocês se agarram aos seus erros e não querem voltar para mim. No desejo profundo de querer o ser humano perto dele, Deus chegou ao ponto de sacrificar o seu único Filho Jesus Cristo para reconciliar o ser humano pecador com ele e tornar o ser humano salvo, filho e filha de Deus. Mesmo assim, infelizmente, hoje em dia, o ser humano continua preferindo viver em pecados, viver no materialismo e confiar em qualquer coisa, menos em Deus. Estimado irmão e irmã, o amor e a paciência de Deus são enormes, mas um dia eles acabam também. Para o povo de Deus, na época do profeta Jeremias, acabou quando Deus deixou que os babilônios invadissem a terra, destruíssem tudo e levassem todo o povo como escravos para a Babilônia. Hoje, Deus ainda está clamando para o povo voltar para Ele em arrependimento, fé em Cristo e desejo de viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a sua palavra. Mas a paciência e o amor dele têm limites, e um dia, ou pela nossa morte ou pela vinda de Cristo em glória, vai cessar o tempo da oportunidade de salvação. Daí nós teremos de passar pelo julgamento de Deus e recebermos o nosso destino eterno. Inferno para quem não creu e viveu na fé em Cristo, céu para quem creu em Cristo e viveu a sua fé. Que nesta época da Quaresma, nós olhemos para os nossos pecados com tristeza e arrependimento, mas também olhemos para a cruz de Cristo, que sofreu levando sobre si mesmo o castigo e a culpa que eram nossos por causa dos nossos pecados, e por causa deste seu sacrifício, Cristo conquistou para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador o perdão dos seus pecados, a vida e a salvação eterna. Deus não achou ninguém entre o seu povo na época do profeta Jeremias que fosse sincero em arrependimento e sincero no desejo de voltar para Deus e viver uma vida que agradasse a Deus. Que Deus, que sabe tudo, olhe para a sua vida, olhe para a minha vida, olhe para a vida dos cristãos no mundo e veja em cada um de nós sinceridade no arrependimento dos pecados, sinceridade na fé em Cristo, sinceridade no procurar vencer as tentações para o pecado e viver uma vida consagrada a Deus segundo a sua palavra. Deus, estimado irmão e irmã, está sempre de braços abertos para receber você e eu, para nos consolar, nos perdoar, nos animar e nos fortalecer a fé, a esperança e o amor, para que possamos continuar firmes a nossa caminhada de fé rumo ao alvo, a vida eterna nos céus. Deus diz assim para nós em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei com que progridam de novo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo seu amor que é tão imenso por cada um de nós. Perdoa os nossos muitos pecados, que nós possamos, através da fé, viver uma vida consagrada a Ti, que nós possamos vencer as tentações, viver uma vida que agrade ao Senhor, e que através do nosso jeito de falar e de agir neste mundo, possamos proclamar a boa notícia de salvação em Cristo para todas as pessoas que encontrarmos. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.